Olá, sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar, conhecido como Apóstolo da Fé, pregador do tema A Era dos Milagres Não Cessou, orando pelos paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas, doentes e enfermos por todo o Brasil e fora do Brasil. Eu gostaria de trazer hoje uma palavra de reflexão e de motivação nesse tempo que nós estamos vivendo, no presente século 21. Nesse ano 2021, sobre o que é essencial. Estamos vendo aí que algumas pessoas estão questionando a respeito da igreja, dos templos religiosos, ser essencial em tempo de pandemia mundial, em tempo de crises. Mas para mim poder falar do que é essencial, eu gostaria de falar de 3 pessoas na Bíblia que foram essenciais. No tempo de Juízes, capítulo de número 4, levanta-se uma mulher chamada Débora. Débora, juíza, profetisa, que ficava debaixo de uma palmeira, ali dando aconselhamento como profetisa sobre os oráculos de Deus, e as pessoas vinham consultar ela. E nesse período de Débora, estava acontecendo um fato. Todo o povo de Israel estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porque Deus usou Moisés como líder, e Moisés, usado como um líder da sua época, essencial para a sua época, tirou então todo o povo do Egito e trouxe a terra de Canaã. E fez um sucessor. Ele deixou um sucessor chamado Josué. E Josué então entrou com todo o povo na terra de Canaã e deu vitória contra seus inimigos. Mas Josué morreu e não deixou nenhum sucessor. Mas tinha os juízes que da época de Moisés, que Deus disse, levanta 70 homens idôneos, que possam julgar contigo esse povo. E então esse juízo então foi estabelecido, e esses juízes permaneceram na época de Josué e deu continuidade. E Débora, então, como profetisa, se tornou uma juíza por causa dos seus dons. E era essencial naquela época, e estava julgando o povo. Mas um povo que vivia há 20 anos subjugado ao rei de Canaã. E tinha um homem chamado Sisera, que era o capitão do exército desse rei de Canaã, que estava sempre subjugando o povo de Israel e fazendo o povo de Israel padecer nas suas perseguições. Então, Débora faz a diferença naquela época e chama Baraque e diz, vamos levantar aí um exército. Baraque vai e consulta ali os príncipes de Zebulon, Naftali e outros príncipes, mas ele consegue, dessas 2 tribos, 10 mil homens para sair à guerra. E Baraque então chega para Débora e diz, se você for à guerra, eu vou, se não for, eu não vou. Como ele toma essa decisão de covardia na sua época, né? Porque todos os homens estavam covardes, com medo de Sisera, que tinha 900 carros de ferro e um grande exército. Então, o povo de Israel estava com medo naquela época, mas Débora se levanta como uma guerreira corajosa na sua época e faz a diferença e dá vitória para o povo de Israel. Débora diz para Baraque, então, você não vai ter essa honra, né, de vencer ali Sisera, mas Deus vai entregar na mão de uma mulher. E essa mulher, né, que estava na tenda lá, depois da guerra, Sisera vai fugindo, estava sendo vencido pelo povo de Deus, pela liderança de Débora na sua época. Então, ele acha abrigo nessa tenda e ali ele é cravado por uma estaca, né, e martelo, que uma mulher então a venceu ali, naquele momento. O venceu. Ela venceu. Uma mulher fez uma diferença. Ou significa, 2 mulheres fizeram a diferença numa época. Mas vamos lá. Para frente, nós vemos que no período do Novo Testamento, que eu estou falando do Velho, né? Sobre Débora. Mas vai entrar no Novo Testamento. Uma mulher também que faz a diferença. Essa mulher era uma samaritana, desprezada pelos seus maridos. Jesus vai até ela ali no poço de Jacó, diz, dá-me de beber. Ela diz, olha, você sendo judeu, você fala comigo. O povo judeu não fala com o samaritano. Ele diz, mulher, se você soubesse com quem está falando, você me pediria água e eu te daria.
E ele diz, como? O senhor é maior do que Jacó, que furou aqui o poço? Da onde o senhor vai tirar essa água viva? Essa água? Da onde ela vai vir? O senhor não tem nem como tirar? Ele diz, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ela diz, dá-me essa água de beber. Aí ela faz um questionamento, e Jesus diz, vai buscar teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, não tem marido. Tu tivesse 5 maridos e esse que tu tens não é teu. Alguns pregadores até dizem que esta mulher era uma mulher adúltera, né? Por isso que ela tinha passado por 5 maridos. Não, essa mulher não era adúltera. Se ela fosse adulta pela lei, ela teria 5 oportunidades do povo ter apedrejado. Ela não apedrejou nenhuma vez. Essa mulher, ela era estéril. E na época, a mulher estéril que não gerava filhos, então era repudiada com divórcio pelo marido. E ela então foi pega por um outro marido que também não era o marido dela. Ele já era casado e pegou ela como concubina. Porque a mulher precisava de um provedor. E aquele provedor não era marido dela. Mas Jesus chega como o provedor da vida dela ali, do mundo espiritual. E ela diz assim, vi que tu és profeta, Senhor. Então me diga, onde deve adorar o Senhor? No templo ou no monte? Jesus virou e disse, mulher, é chegada a hora e agora é. Que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Aquela mulher então sai e vai até a sua cidade samaritana e começa a dizer, eu encontrei o Messias, eu encontrei um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida e falou de algumas maravilhas de Deus e me ensinou como adorar o Senhor. Vamos lá para vocês verem. E aí saiu de porta em porta, de casa em casa, e essa mulher trouxe a cidade inteira. E o povo começou a ver ali Jesus fazer as maravilhas, os milagres e pregar. O próprio povo das suas cidades, os vizinhos, diz, olha, não é pela tua boca que nós ouvimos, agora nós estamos vendo e ouvindo com nossos próprios olhos, e é muito mais do que aquilo que você me disse. E aquela mulher, então, ganhou sua cidade. Então, pulando mais para frente, veio uma outra mulher, Madalena. Madalena, sim, era uma mulher pecadora, tinha 7 demônios. Maria Madalena, a palavra de Deus diz que Jesus expulsa dela os demônios porque levava ela para imoralidade sexual. E Jesus liberta ela. E Jesus fala para os seus discípulos, convém que o Filho do Homem morra, ao 3º dia vai ressuscitar. Era para os discípulos estar à porta ali do sepulcro esperando a ressurreição. Mas eles estavam no cenáculo, trancado com medo. Trancado com medo de serem presos e serem mortos também, crucificados. E mais Maria Madalena, com coragem, vai até o sepulcro. Chega lá, o sepulcro está vazio, e ela encontra com Jesus. E ela diz, Senhor, diga-me onde colocaste o corpo para que eu possa ir até ele. E Jesus se apresenta, ela diz, Maria, sou eu. E ela abre os olhos espiritual e vê Jesus, e chama ele de Rabi, se prostra diante dele. E Jesus diz para Maria Madalena, vai e avisa meus irmãos, os teus irmãos, que eu vou encontrar com eles na Galileia. Ela vai lá e avisa, então, os discípulos, mas os discípulos com incredulidade em permanecer, e Jesus se apresenta, então, dentro do cenáculo, e lança em rosto deles a incredulidade deles. 3 pessoas na história da Bíblia, 3 mulheres, aproveitando aí a oportunidade do Dia Internacional das Mulheres, que é amanhã, dia 8, hoje dia 7, domingo. Então essa palavra fica para as mulheres aí corajosas, né? Como Débora, mulher samaritana, e Madalena. Mas é importante lembrar que elas foram essenciais em seu tempo e fizeram a diferença. E por que eu estou dizendo sobre essas 3 mulheres a respeito da igreja ser essencial nesse tempo de pandemia mundial? É porque são 3 exemplos que eu vou trazer para o mundo espiritual. A igreja, ela é a guerreira, é a que tem a palavra profética para guerrear e vencer os inimigos nesse tempo de pandemia. Esse tempo de pandemia mundial e crises, onde nós estamos aí com um inimigo comum, guerreando contra toda a raça humana, não tem rico, pobre, feio, magro, alto, baixo, forte, não tem, é para todos, são todos iguais nesse período de pandemia. A igreja, ela se levanta como guerreira para guerrear contra os inimigos, porque a palavra de Deus diz que os nossos inimigos são principados, potestades, dominadores do mal. E nós temos que guerrear. Guerrear em oração. A igreja que guerreia em oração. A igreja que tem coragem quando todo mundo está com medo. O mundo está com medo.
os governantes, os poderosos da terra, os ricos e os pobres, homens, mulheres, jovens, crianças, estão com medo. E nesse tempo de medo contra o nosso inimigo comum, a mulher, a igreja, Débora, exemplo de Débora, guerreira, corajosa, a igreja, ela se levanta na coragem, porque no mundo medroso, temeroso, com medo, precisa da igreja com coragem, coragem para enfrentar através da oração, na guerra espiritual, nessa batalha, e vencer este inimigo, o inimigo da pandemia de crise, o inimigo da violência, o inimigo dos problemas financeiros, da crise financeira e tantos outros inimigos que o mundo está enfrentando. A igreja, ela entra na guerra do mundo espiritual em oração. Segundo a mulher, é a samaritana. A guerra é vencida por Débora, mas e a samaritana? A samaritana é aquela mulher que Deus quer usar para salvar a cidade, salvar a nação chamada Brasil, salvar as nações. A igreja foi levantada para pregar o evangelho, uma palavra de motivação, porque enquanto nesse meio de pandemia as notícias são negativas, para provocar pânico do medo, para provocar terror, tem que ter a igreja para trazer uma palavra de esperança, que ouviu Jesus, conheceu Jesus, Jesus é o Messias, o Salvador, falar das maravilhas. Então a igreja, ela tem a palavra motivacional, a palavra que tira a pessoa da depressão, do pânico, do medo, é a palavra que leva as pessoas a conhecer Jesus. A igreja que prega para salvar a família, para salvar a tua família, salvar a tua cidade, salvar a nação. É a igreja que tem a palavra motivacional, a palavra de fé para salvar as pessoas. E terceiro, por último, a Madalena. Sim, a igreja é feita de homens e mulheres pecadores, imorais, que praticavam imoralidade. No caso de Madalena, era imoralidade sexual. A igreja de homens e mulheres que estavam, sim, escravos do pecado, aprisionados pelos inimigos, foram libertos por Jesus, como Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Então, a igreja como Maria, liberta, sim, pecadora, a igreja, o povo pecador. Quem não peca? A Bíblia diz, se alguém disser que não é pecador, já está se enganando a si próprio, já se fez mentiroso. Então todos nós pecamos, mas esse povo pecador, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, lavado pelo sangue de Jesus, é a igreja remida, homens sim falhos, pecadores, mas que Deus santificou, que Deus purificou. E Maria Madalena então estava liberta, santificada, a ponto de ter intimidade com Jesus. É a igreja que tem intimidade com Jesus, é a igreja que entra na presença de Jesus, é a igreja que ouve Jesus, é a igreja que recebe a mensagem de Jesus para lideranças. Lideranças não só dos discípulos na época, mas lideranças mundiais, para governo, porque ela tem a intimidade com Jesus, para trazer a mensagem diretamente do oráculo de Deus, diretamente de Jesus, para as lideranças, como Jesus determinou para ela levar a mensagem para os líderes. Assim é a igreja, trazendo palavras direto de Deus, com intimidade com Deus. A igreja que se santifica, a igreja que está preparando o povo, tirando o povo de todos os pecados, de todas as coisas, para a santificação, para ter intimidade com Jesus. A igreja precisa voltar a ter espiritualidade, visão espiritual, ouvir Deus e receber de Deus, do seu poder sobrenatural, para poder passar para os demais e formar líderes por todo o mundo, por todas as nações, para que esses líderes então possa ser aqueles que são, sim, pecadores, homens falhos, mas que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro e hoje estão aí em santidade e praticando então o bem, com a intimidade com Jesus e passando então as visões espirituais que Jesus vem dando à igreja de tempo em tempo. E neste momento eu gostaria de orar por você, para que você se torne esses 3 motivos essenciais: guerreiro, coragem, tempo de pandemia, essencial. Pregador, trazendo uma palavra de motivação, enquanto todo mundo está sendo desmotivado com as palavras, você tem a palavra de motivacional. E você separando e se santificando, tirando as pessoas do pecado, para ter intimidade com Jesus e viver uma vida de intimidade com Jesus, para ter as visões espirituais. Quero orar por você que está aí participando desse vídeo e ouvindo ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, quero orar, Pai, ó Deus, em favor de cada pessoa que neste momento está ouvindo, ó Pai, ó Deus, esse vídeo.
essa palavra sobre ser essencial em tempo de crise, em tempo de pandemia. A igreja é essencial. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo e forme, Pai, ó Deus, uma igreja guerreira de oração, de batalha espiritual, de vencer os inimigos, vencer principados e potestades e dominadores do mal que está guerreando aí contra a raça humana, em tudo e todas as coisas que nós estamos vivendo nesses dias. Pai, em tempo de homens medrosos, vidas medrosas, com medo, Débora se levanta, Pai, ó Deus, com coragem. Assim a igreja precisa se levantar, o teu povo, os teus filhos e aqueles que estão me ouvindo, precisam se levantar com coragem, Pai, ó Deus, e guerrear as batalhas da vida. Assim, Pai, ó Deus, como o Senhor usou a samaritana para pregar o evangelho e ganhar a cidade, a palavra motivacional, a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de salvação. Pai, levanta essas pessoas que estão me ouvindo para ser pregadores de palavras motivacionais, que venham profetizar bênção onde existe o caos. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, palavra profética de vida onde há morte, palavra de prosperidade aonde há fracasso, derrota e miséria, palavras motivacionais. Assim seja a igreja, assim seja esses que estão me ouvindo. Assim, meu Pai, ó Deus, seja também, meu Pai, ó Deus, como Madalena, o Senhor purificou, santificou, libertou, para que Madalena tivesse intimidade contigo, e ali ela teve a oportunidade de ver o Senhor ressurreto, ter visões espirituais, ouvir a voz de Deus. Assim, Pai, seja a igreja, voltar à espiritualidade, voltar à visão, voltar à intimidade com Jesus. Todos que estão me ouvindo, possa, Senhor Pai, ser santificado, purificado do pecado e voltar a ter intimidade contigo e ter intimidade contigo. Ter o privilégio de ver e ouvir Jesus e ter intimidade com os céus e o sobrenatural. Assim seja, Pai, sobre todos que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer continuar ouvindo essas palavras motivacionais, a igreja aqui no estado de São Paulo é essencial. Está no decreto, projeto de lei do governo, dos deputados. Criaram esse projeto junto com o governo. Então, a igreja no estado de São Paulo é essencial. E nós estamos fazendo cultos essenciais. Nesse tempo de crise e pandemia, com palavras motivacionais, com coragem, oração, e para te abençoar e levar você a sair do mundo do pecado para uma santidade e ter intimidade com Deus. Então, compareça aqui onde eu sou pastor, titular. É um convite especial que eu faço a você. Templo dos Anjos, segunda igreja do Evangelho Quadrangular, Templo dos Anjos, Rua Macapá, 477, Vila Rodrigues, Catanduva, São Paulo. Nós estamos tendo 2 reuniões, e por causa do decreto aí, né, toque de recolher das 20 às 5, então a nossa primeira reunião é quinta-feira, Curas e Milagres, e nós começamos às 19 horas em ponto e terminamos antes das 20 horas. E domingo, às 6:30 da tarde, e terminamos antes das 20 horas. Venha conosco, se tornar guerreiro corajoso, pregador de palavra motivacional e com santidade para ter intimidade com Deus. Você é essencial em tempo de crise. Deus os abençoe e vos guarde. Até o próximo vídeo.